Iniciamos esta jornada com uma provocação necessária sobre o estado atual da nossa capacidade cognitiva. Você já sentiu, em algum momento do seu dia, que a sua mente se comporta exatamente como um computador sobrecarregado, com dezenas de abas abertas simultaneamente, todas travando o sistema e drenando a bateria de forma implacável? No mundo contemporâneo, muitas pessoas foram induzidas a acreditar que a alta performance é sinônimo de multitarefa, de uma correria frenética e da habilidade de responder a múltiplos estímulos ao mesmo tempo. Elas estão profundamente enganadas, pois o que chamam de produtividade é, na verdade, apenas um cérebro fragmentado e reativo, tornando-se escravo de cada notificação, e-mail ou interrupção externa. Um cérebro que tenta estar em todos os lugares ao mesmo tempo acaba não habitando lugar nenhum com excelência, resultando em um cansaço crônico que não produz resultados reais, mas apenas a ilusão de movimento. Marco Aurélio, o imperador que governava o Império Romano enquanto mantinha a serenidade de um filósofo, escrevia para si mesmo em suas meditações que a maior parte do que dizemos e fazemos não é necessário. Ele afirmava que, se eliminarmos o supérfluo, teremos não apenas mais tempo, mas uma tranquilidade muito superior. Vou te mostrar como os estoicos utilizavam a razão para limpar o processamento desnecessário da mente, atingindo um estado de foco cirúrgico e eficácia que a maioria das pessoas sequer consegue imaginar em meio ao caos digital. O método de foco dos imperadores não se baseia em ferramentas externas ou aplicativos de organização, mas em uma reestruturação interna que transforma a sua mente em uma cidadela de aço, imune às distrações que corroem o potencial humano. Construir um cérebro de alta performance exige, antes de tudo, a coragem de simplificar e a disciplina de proteger a sua atenção, como se fosse o seu recurso mais valioso na Terra. Ao longo deste roteiro, entenderemos que a verdadeira inteligência não reside na velocidade com que você processa informações irrelevantes, mas na força com que você consegue sustentar o seu olhar sobre o que é essencial. Prepare-se para desinstalar os vícios mentais que te tornam lento e para adotar uma lógica de soberania intelectual, onde você deixa de ser o passageiro das circunstâncias para se tornar o arquiteto da própria inteligência. A partir de agora, o seu cérebro deixará de ser uma antena de ruídos para se tornar um laser de execução. Aprofundando-nos no primeiro pilar desta reconstrução, precisamos identificar a falha crítica que sabota a sua eficiência: o desperdício massivo de energia cognitiva com o que os estoicos chamavam de indiferentes. O cérebro comum, operando em seu estado padrão de reatividade, gasta cerca de 80% de sua capacidade de processamento com ruídos externos que não possuem nenhuma utilidade prática, como a vida de terceiros, notícias irrelevantes que geram indignação passageira e medos infundados sobre um futuro que ainda não existe. Viver dessa forma é como tentar rodar um software pesado em um sistema carregado de vírus e processos de fundo inúteis. A lentidão e o travamento são consequências inevitáveis da falta de higiene mental e da ausência de um critério de seleção rigoroso sobre o que merece habitar a sua consciência. Para corrigir esse sistema, você deve aplicar a regra estoica de ouro, inspirada nos ensinamentos de Sêneca, a cada pensamento que surgir no horizonte da sua mente. Isso é estritamente necessário? Se a resposta não for um sim absoluto e imediato, se o pensamento não estiver ligado a uma ação virtuosa ou a um problema sob o seu controle direto, você tem a obrigação de descartá-lo sem hesitação. Um cérebro de alta performance é, em sua essência, um cérebro econômico, que entende que a energia mental é finita e deve ser preservada para os combates que realmente importam.
Ao parar de processar o que você não controla e o que não acrescenta valor à sua jornada, você libera instantaneamente toda a sua capacidade cognitiva para focar na solução de problemas reais e na criação de valor. A vantagem estratégica dessa limpeza é avassaladora, pois menos abas abertas no seu sistema operacional significam uma velocidade de processamento muito superior no que realmente importa. Quando você limpa o ruído, a sua percepção da realidade torna-se mais nítida e as suas decisões tornam-se mais precisas, pois não estão mais turvadas pela névoa das preocupações inúteis. A clareza é o combustível da eficácia. Sem ela, você está apenas correndo em círculos. Ao adotar a lógica do Logos e eliminar o entulho mental, você para de lutar contra fantasmas e começa a operar com a autoridade de quem sabe exatamente onde aplicar a própria força para obter o máximo de resultado com o mínimo de desgaste. Para elevar o seu cérebro ao patamar da alta performance, precisamos dominar a prática da ProSochi, ou a atenção contínua, que era o alicerce da disciplina mental estoica. Em um mundo onde a fragmentação da atenção se tornou a norma, a habilidade de manter a mente totalmente ancorada no dever presente é o que separa os mestres dos amadores. Muitas pessoas acreditam que podem realizar uma tarefa enquanto suas mentes viajam no tempo, revivendo arrependimentos do passado ou antecipando ansiedades do futuro. O cérebro de alta performance, contudo, rejeita essa dispersão. Ele opera sob a premissa de que a única realidade sobre a qual temos jurisdição é o agora. E qualquer desvio desse foco é uma fuga da nossa própria capacidade de agir com excelência técnica e moral. A execução prática desse pilar exige um compromisso radical com a singularidade da ação. Quando você estiver trabalhando em um projeto, seja apenas o trabalho, sem permitir que pensamentos sobre o jantar ou sobre as redes sociais invadam o santuário da sua concentração. Se você estiver ouvindo alguém, seja apenas ouvidos, dedicando cada neurônio à compreensão do que está sendo dito, em vez de preparar a sua resposta enquanto a outra pessoa ainda fala. Essa presença absoluta não é um estado meditativo passivo, mas uma vigilância ativa e rigorosa sobre o fluxo da consciência. Ao treinar a sua mente para não se ausentar do momento presente, você começa a enxergar detalhes e conexões que os distraídos ignoram, transformando a sua execução em algo muito mais fluido e livre de erros. O resultado dessa disciplina é que o foco se torna o seu novo coeficiente de inteligência e o seu maior diferencial competitivo. Em um mundo habitado por pessoas que não conseguem manter a atenção em uma única tarefa por mais de alguns minutos, aquele que consegue sustentar o seu pensamento em um objetivo por horas torna-se, tecnicamente, um gênio diante da massa. A ProSochi permite que você entre no estado de fluxo com facilidade, onde a sua produtividade atinge níveis exponenciais porque a sua energia não está sendo dividida. Lembre-se de que a inteligência sem foco é como uma lâmpada comum que ilumina o quarto, mas o foco sem distrações é como um laser capaz de cortar o aço. Escolha ser o laser e execute-o agora com a perfeição de quem sabe que este é o único momento que realmente lhe pertence. Entrando agora no campo da resistência química e biológica do seu cérebro, precisamos confrontar o fato de que o mundo moderno foi meticulosamente desenhado para hackear a sua dopamina e fragmentar a sua vontade. Vivemos cercados por engenheiros de software e especialistas em comportamento que lucram com a sua distração, utilizando notificações, vídeos curtos e curtidas como vírus que infectam a sua performance e destroem a sua capacidade de pensar profundamente. Epicteto afirmava com autoridade que se você não é mestre da sua própria atenção, você não é mestre de absolutamente nada na vida.
Se o seu cérebro reage automaticamente a cada estímulo barato que brilha na tela do seu celular, você é apenas um títere nas mãos de algoritmos. A apatia estoica, neste contexto, é a sua blindagem. A capacidade de não ser perturbado por impulsos imediatos e manter a estabilidade emocional perante a tentação do prazer fútil. A ação necessária para retomar o controle do seu sistema de recompensa é a prática do jejum de dopamina e a aceitação do tédio como uma ferramenta de purificação mental. Você precisa ensinar ao seu cérebro que ele não morrerá se ficar 10 minutos sem recorrer ao celular, ou se enfrentar uma fila sem buscar uma distração digital. Quando você se força a permanecer no silêncio e no tédio, você está forçando a sua mente a recalibrar os seus receptores, tornando-a novamente capaz de apreciar tarefas complexas e de longo prazo que não oferecem gratificação instantânea. Um cérebro de alta performance é aquele que consegue sustentar o esforço em direção a um objetivo difícil, ignorando os cantos de sereia do entretenimento vazio que tentam desviar o seu curso a cada instante. Ao fortalecer essa resistência, você desenvolve uma soberania cognitiva que é rara na sociedade atual. Enquanto a maioria das pessoas vive em um estado de névoa mental, pulando de estímulo em estímulo como dependentes químicos de dopamina, você recupera a sua capacidade de mergulho profundo. O jejum de estímulos baratos limpa as suas faculdades mentais, permitindo que o pensamento estratégico e a criatividade voltem a florescer. Lembre-se que o controle sobre os impulsos é a base de todo o poder pessoal. Ao dominar os seus desejos imediatos, você se torna o único governante do seu foco, transformando o seu cérebro em uma ferramenta de precisão que obedece apenas à sua vontade soberana. Para assegurar que a sua alta performance não seja derrubada pelo imprevisto, precisamos implementar a técnica da praemeditatio malorum, ou a premeditação dos males. O cérebro comum vive em um estado de otimismo frágil, acreditando que tudo correrá conforme o planejado e, por isso, entra em colapso ou paralisia ao menor sinal de crise. Já o cérebro de alta performance nunca entra em estado de choque, pois ele já visitou o território do caos muito antes de o problema se manifestar na realidade física. Esta prática estoica consiste em visualizar antecipadamente as possíveis falhas, atrasos e obstáculos do seu dia, não por pessimismo, mas por uma necessidade estratégica de prontidão. Ao antecipar o golpe, você retira dele o elemento surpresa, que é a principal arma da ansiedade e do desespero. A vantagem cognitiva dessa técnica é que ela permite que você crie scripts mentais de reação imediata para cada cenário adverso. Enquanto as outras pessoas perdem um tempo precioso em pânico, reclamações ou negação quando algo dá errado, você já está executando a solução com uma frieza cirúrgica, pois aquela situação já havia sido processada e resolvida dentro da sua simulação mental. A calma não é uma ausência de problemas, mas a forma mais elevada de performance mental de quem está preparado para todos eles. Ao prever que a internet pode cair, que um colaborador pode falhar ou que uma reunião pode ser desastrosa, você blinda a sua produtividade contra as flutuações do destino, garantindo que o seu foco permaneça intacto independentemente das circunstâncias externas. Treinar o cérebro para a adversidade é o que define a verdadeira resiliência dos imperadores. Quando você pratica a premeditação dos males, você para de gastar energia emocional com a frustração e passa a gastar energia intelectual com a adaptação. Esse estado de alerta constante, mas sereno, transforma você em uma força imparável, pois não existe cenário capaz de te desestabilizar completamente. Alta performance exige que você seja o mestre do seu tempo e das suas reações.
E a Praemeditatio Malorum é o protocolo que garante que, mesmo em meio ao incêndio, a sua mente continue operando com a clareza e a lógica de uma cidadela de aço. Encerramos esta jornada com a compreensão de que a alta performance não é um resultado de inteligência bruta ou de talentos inatos, mas sim um subproduto direto do autodomínio e da organização interna. Ter um cérebro de elite significa ter a coragem de ser simples em um mundo complexo e ter a disciplina de ser focado em um mundo distraído. Você agora possui as chaves para transformar um cérebro reativo e fragmentado em uma mente soberana, capaz de filtrar o ruído, sustentar a atenção e antecipar o caos com a serenidade de um imperador filósofo. Lembre-se sempre de que a felicidade e a eficácia da sua vida dependem exclusivamente da qualidade e da ordem dos seus pensamentos. Ao organizar a sua mente sob a lógica estoica, o sucesso deixa de ser uma busca externa exaustiva e passa a ser uma consequência natural da sua ordem interna. Se o seu interior for uma cidadela de aço, o mundo externo se ajustará à sua força. A inteligência sem caráter e sem foco é apenas desperdício, mas a mente treinada para a virtude e para o dever é a ferramenta mais poderosa que existe na natureza. Qual é a distração específica, o hábito ou o aplicativo que você vai deletar da sua vida hoje mesmo para liberar o espaço mental necessário para a sua evolução? Identifique essa âncora e corte-a sem qualquer piedade ou hesitação. Comente Cérebro de Ferro para marcar o início da sua limpeza cognitiva e assumir o comando das suas faculdades mentais. Deixe o seu like e inscreva-se se você escolhe definitivamente o caminho da excelência mental e da soberania pessoal.